Estamos lançando hoje, depois de ser decidido pela liderança como um todo da igreja, qual será a temática do ano de 2025. E ano passado nós vivemos uma igreja no propósito de servir a Deus, de andar com Deus, e este ano uma igreja semelhante a Jesus. É o nosso tema 2025. Está aí no boletim, Diane já colocou, e nós temos esse desafio de trabalharmos a semelhança de Cristo em nós, de sermos de fato homens e mulheres mais parecidos, mais semelhantes a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nesse desafio grandioso, extraordinário, nós precisamos entender o que significa ser semelhante a Cristo. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que, de fato, o Senhor tem nos chamado a exemplificarmos, a sermos como Ele é neste mundo. E é interessante você notar que, quando nós pensamos em exemplos, você vai pensar justamente em pessoas que vão ser o exemplo para nós, vão pensar e assim serão exemplo para nós, vão falar e serão exemplo para nós, e vão agir. Naquilo que nós fazemos, nós vamos ser, de fato, exemplos para as pessoas. E aí Jesus, então, tem nos chamado, de fato, a sermos pessoas que vão impactar a nossa sociedade. O boletim fala um ministério cristocêntrico. A vida centrada em Cristo é uma abordagem que enfatiza o exemplo e os ensinamentos de Jesus Cristo como modelo supremo para a prática ministerial. E aí ele cita, na pastoral nós citamos aí diversos exemplos. E quando entendemos e olhamos para esta palavra que lemos de Filipenses, eu quero chamar a sua atenção, porque esse vai ser o foco nosso durante esse ano. O foco da nossa família será: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo escreveu essa carta, uma igreja que ele plantou na segunda viagem missionária que ele fez. Ele tem essa igreja como uma igreja parceira do ministério dele, em todos os aspectos, amiga, fiel, ofertou para o seu ministério. E ele chama essa igreja ao exemplo de Cristo, porque a problemática que eles estavam vivendo era justamente a disputa, o partidarismo. O capítulo começa com a questão do partidarismo. E aí, Paulo começa a falar, então, sobre sermos como Cristo é. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se humilhou, se esvaziou, não julgando como usurpação ser igual a Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou. Ele se encheu da graça de Deus, mas sem mostrar de fato, sem buscar para si a glória nesse mundo. Ele buscou a glória de Deus, vivendo e servindo a Deus e cumprindo o chamado que Deus tem para ele. Olha só, meu irmão, como que Jesus é, como que Jesus pensa, como Jesus fala, como Jesus age. Nós precisamos pensar nisso e precisamos agir assim. E o foco, então, do tema da carta é humildade. Se aquele que tinha tudo para ser exaltado por si mesmo, não foi. Ele foi exaltado por Deus e antes ele a si mesmo se esvaziou. Olha o que ele nos ensina, querido. Olha o exemplo de Cristo para todos nós. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Nós não podemos buscar a glória. Por isso, um dos tópicos importantes da reforma é só lhe deu glória, só a Deus toda a glória. E é Ele quem vai nos exaltar, não somos nós mesmos. Nós não buscamos a glória nesse mundo, nós buscamos a glória de Deus. E Deus, a seu tempo, vai exaltar a todos nós, porque Ele faz assim, é do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. E Ele vai fazer para a glória do nome dEle mesmo. Tornando-se obediente até a morte de cruz, Ele humilhou-se e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que Deus nos ajude, querido, que possamos
como diz os temas aí, né? O serviço, o ensinamento, a doutrina, a oração, a intimidade com Deus, o cuidado pastoral, a missão, a empatia, a compaixão, a humildade, a obediência, sejam tópicos importantes para todos nós, para desempenharmos neste mundo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ah, querido, Deus tem algo muito especial para realizar através de nós, como igreja. E nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica, Jesus no centro, de fato. Sermos semelhantes a Jesus. E grandes e extraordinárias coisas vão acontecer através de nós, para a glória dele. Ele vai nos exaltar, Ele vai fazer a obra, Ele vai nos encher, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar sabedoria, vai nos dar unção do alto para a realização dos grandes milagres que Ele tem para realizar nesse mundo. Então, esse é o desafio que Deus deixou para todos nós, uma igreja semelhante a Cristo. Vamos lá? Você está disposto? Em 2025 e para o resto das nossas vidas, sejamos mais parecidos com Cristo. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, tudo ele passou, querido. E suportou tudo, porque ele suportou com a graça de Deus, com o favor de Deus, para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Peça a Deus que te dê uma nova história em Cristo. O exemplo de Cristo precisa ser seguido por todos nós. Peça a Deus que você siga de fato e viva de fato para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, oh Deus, aqui estamos nós, o teu povo, desejosos, Pai, para servir ao Senhor de todo o coração e realizar as tuas obras nessa terra, Pai. Vem sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e capacite-nos, ó Deus, para realizarmos a tua grande obra nesse mundo. Ah, Deus, nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Quem nós somos, o que faremos, mas no Senhor, grandes coisas faremos, porque Deus, é o Senhor quem age por nós. Ah, Senhor Deus, como o próprio Paulo falando à igreja de Coríntios e de Romanos, nos ensinam que os estoicos falavam sobre a respiração, o ser, e tudo isso nós somos é por causa do Senhor, Pai. Respiramos, existimos, nos movemos, para a glória do Senhor Jesus. Vem, Senhor, sobre nós, encha-nos e capacita-nos para vivermos o novo do Senhor, a glória e o mover do Senhor neste mundo. Assim nós oramos, ó Pai, porque queremos de fato amar como o Senhor amou. O foco é esse, amar como o Senhor amou, Pai. Em nome de Jesus, ajude-nos para a honra e glória do Teu nome, nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe.